Em 12 de julho de 1942, em Aracaju, Sergipe, nascia Maria Beatriz Nascimento. Historiadora, professora, intelectual, pesquisadora, poetisa, roteirista e militante, Beatriz Nascimento é sem sombra de dúvidas uma importante intelectual para entender a relação do negro com a formação social brasileira. Durante mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando às vezes ele mesmo a sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Beatriz trabalhou como professora de História na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, associando ensino e pesquisa. Através de temáticas e objetos ligados à história e à cultura negra, passou a exercer sua militância intelectual. Em 1974, na Universidade Federal Fluminense, esteve à frente da criação do grupo de trabalho André Rebouças, abordando com universitários negros do Rio e de São Paulo a discussão da temática racial na academia e na educação em geral, desenvolvendo assim informações sobre o papel do negro na história e na sociedade. Beatriz Nascimento foi historiadora, foi uma das pessoas que fundou o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN. Foi uma pessoa que teve uma historiadora muito cuidadosa e que fez uma proposição para a historiografia brasileira que na década de 70 não foi aceita, né? Hoje, em 2020, a gente também volta para a produção de Beatriz e ver como ela foi revolucionária em entender, a olhar para a história e fazer perguntas que hoje nós estamos nos fazendo, mas que na década de 70 a Beatriz já olhava para a história brasileira e fazia. Especialmente, Beatriz estava interessada em entender os processos de agenciamentos negros. Eu dizia para os jovens de 25, 22 anos, eu dizia, é possível vocês abrirem, eu estou falando isso para vocês, e vocês abrirem o livro e ver o negro foi capturado. Eu disse, nós não éramos imbecis, principalmente se nós éramos caçadores. A gente sente o cheiro do veado, do leão, do palanca, de todos os animais. Como é que a gente não sente o cheiro o caçador africano não sentia o cheiro do outro homem? E um outro homem diferente. A primeira coisa que ele ia tomar, sabe? E você vê roots, raízes, o cinema reproduzir, como Chica da Silva, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos. Nós somos capturados. E eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta as situações do povo da América. Mas quando se diz para uma criança, e até que ela chegue na nossa idade e faça um novo movimento de mulher, de negro, não sei o quê, vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios os negros os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés, do que os tamoios. E essa criança depois vai estudar a América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênica. Aí você vê Montezuma, você vê o Inca, você vê os astecas, que chegaram cheios de ouro, que tinha pirâmides de ouro, que tinha maior desenvolvimento astronômico. Os maiores astronômicos só comparável ao Egito. E isso não entra na história. Ninguém, Januário, é capaz de fazer um estudo pequenininho. Talvez eu esteja fazendo a minha própria crítica. Em 1981, terminou sua pós-graduação lato sensu na Universidade Federal Fluminense, com a pesquisa Sistemas Alternativos Organizados pelos Negros dos Quilombos às Favelas. Em 1989, escreveu o roteiro de Ori, seu trabalho de maior circulação, dirigido pela socióloga e cineasta Raquel Gerber.
O filme, narrado pela própria Beatriz, aborda movimentos negros dos anos 70 e 80, a relação do Brasil e a África e o seu conhecimento acerca dos quilombos e seus significados. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Noel Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Em 28 de janeiro de 1995, Beatriz Nascimento foi assassinada após tentar defender uma amiga, vítima de violência doméstica. Este abismo social requer atenção.